Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 4, e versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. O amor de Deus para conosco é um amor incondicional. Nada no planeta Terra pode ser comparado com o amor de Deus por nós. As pessoas costumam falar que o amor que mais se aproxima do amor divino é o amor de mãe. Mas quando a gente começa a compará-lo com o amor de Deus por nós vemos que mesmo o amor de mãe sendo uma coisa linda, maravilhosa aqui na terra, ainda está a milhas de distância do amor que Deus tem por todos nós. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Veja que João enfatiza esse tão grande amor que Deus tem por nós, a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então, é um amor incomparável. Não dá para ser comparado com nada existente aqui na terra. Imagine só, alguém que é o Todo-Poderoso, Ele deixou o seu trono de glória, Ele se fez carne no ventre de uma irmã, e ali nasceu como um homem. E por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele não morre. E para Ele morrer, Ele teve que se fazer homem. Como um ser humano, Ele nasceu, Ele cresceu e Ele morreu. Deus se fez carne, Ele assumiu a natureza humana para que pudesse morrer em nosso lugar. E quando o Senhor Jesus, Ele estava pendurado naquela cruz, ali Ele estava morrendo por amor de nós. E Jesus não morreu apenas pelos justos, Ele morreu também pelos injustos. Ele morreu pelas prostitutas, os ladrões, os assassinos, os mentirosos, os falsificadores da palavra. Deus morreu por toda a humanidade. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Aquele sangue que estava sendo derramado naquela cruz, Ele nos resgatou do mundo das trevas e nos trouxe para a luz.
E agora a salvação, ela é gratuitamente oferecida para quem quiser. Veja que alguém na terra pode até morrer por amor de uma pessoa, ou de duas, três, mas morrer por toda a humanidade. Alguém que nunca pecou, nunca fez nada de errado, nunca sequer passou um pensamento maligno na sua mente. Ele se fez maldição por nós. Nós não merecíamos. O que nós merecíamos era o fogo do inferno. Mas o Senhor Jesus, Ele nos amou tanto que Ele veio e quitou a nossa dívida. Agora nós somos salvos graças à morte vicária, graças à morte redentora do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Ele nos oferece a salvação gratuitamente. Com isso, nós conseguimos entender o porquê que João, aqui nesse texto, ele fala claramente que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o homem por si só, ele é mau, ele não consegue amar. Quando um ser humano faz uma boa ação, é porque o amor de Deus está ali na vida dele. E aquela boa ação foi feita por causa deste amor. Uma certa vez, um jovem rapaz chegou para Jesus e disse: bom mestre. Jesus olhou para ele e disse: por que me chamais bom, visto que só tem um que é bom, que é Deus? Então, naturalmente nós somos malignos, porque nós temos em nós uma natureza pecaminosa que nos leva a praticar coisas absurdas e que são condenadas por Deus e pela sua palavra. Glória a Deus. E este amor, ele é demonstrado claramente na palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, nós vemos uma declaração deste amor. Marcos, capítulo 12, versículos do 29 ao 31. Deus diz assim: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Glória a Deus, Jesus, louvado seja teu nome. Um doutor da lei chega para Jesus e ele pergunta para ele qual é o maior de todos os mandamentos da lei de Deus.
E a resposta de Jesus, ela foi clara e objetiva. Jesus disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele repetiu a mesma coisa lá de Deuteronômio. E a mesma coisa que está lá no livro de Levítico. Amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus na frente de tudo. Santo Deus. Uma certa vez Jesus disse para a multidão: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós observamos o que é negar-se a si mesmo, significa que você tem que olhar lá no íntimo do seu coração, no mais profundo da sua alma, e renunciar tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Veja que é algo muito profundo. É você negar-se a si mesmo, rejeitar o seu eu. É uma entrega total a Deus. Você viver uma vida devocional com Ele, uma vida santa, purificada da corrupção do mundo. Jesus disse que o primeiro de todos os mandamentos é primeiro amar a Deus acima de qualquer coisa, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Este é o grande mandamento. E o segundo maior de todos os mandamentos, que está enraizado nesse aqui, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Mateus conclui lá no capítulo 22 e no versículo 40, se eu não estiver enganado. Ele diz assim, que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei de Deus está enraizada nesses dois mandamentos. Você jamais vai conseguir amar o seu próximo verdadeiramente como tem que ser, se antes você não amar a Deus. Então, em primeiro lugar está o amor a Deus. O segundo, ao seu próximo. Deus tem que estar no centro da tua vida. Se Ele não estiver no centro da tua vida, se Ele não for o primeiro da tua vida em tudo, Ele não estará em lugar nenhum. Deus não aceita ser o segundo. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é. E quando nós aprendemos a amar a Deus verdadeiramente, automaticamente nós conseguimos amar o nosso próximo. E veja que Deus diz que desses dois mandamentos depende toda a lei divina. Isso aqui inclui o Antigo e o Novo Testamento. O amor de Deus, o amor a Deus, deve ser o maior de todos. Não existe nada nem ninguém que possa ser mais importante para você do que Deus. Glória a Jesus. E quando nós vamos analisar os mandamentos,
nós percebemos que todos os mandamentos estão arraigados nesses dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o seu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque a essência de cada um dos mandamentos é o amor. Não tem como você obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos, se você não amar a Deus. Então você se depara na Bíblia em mandamentos como a saudação bíblica em nome do Senhor Jesus, o ósculo santo, as vestimentas cristãs, que o cristão, servo de Deus, deve se vestir com pudor e com modéstia, e é com roupa compridas até os pés. É assim que a palavra de Deus nos mostra, de Gênesis a Apocalipse. A Santa Ceia, o lava-pés. Por trás de todos esses mandamentos está o amor a Deus e ao seu próximo. O mandamento do véu está sendo massacrado pela maioria das igrejas como se fosse uma heresia, como se Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que recebeu a revelação diretamente de Deus, fosse um herege. Todos esses mandamentos, por trás de cada um deles está a essência do amor a Deus e ao seu próximo. Quando a gente cumpre com os mandamentos, a gente está demonstrando na prática que nós amamos o Senhor Jesus. E detalhe, a gente não obedece os mandamentos para ser salvo. A gente obedece porque a gente já é salvo. Quem não obedece os mandamentos é porque ainda não é salvo e precisa nascer de novo. Glória a Deus. É assim que um salvo anda. É assim que um salvo se veste. É assim que um salvo ele fala. As suas ações, elas são semelhantes às ações do Senhor Jesus Cristo, dos seus santos apóstolos, dos profetas. É por isso que a gente procura viver todos os mandamentos, porque nós amamos a Deus verdadeiramente e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Veja o que Deus fala na segunda epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 6, Deus diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde do princípio ouvistes, que andeis nele. Glória a Deus. Então, Deus, Ele está nos mostrando através do seu servo, o apóstolo João, que a nossa obediência a Deus e a sua palavra, os seus mandamentos, é desde o princípio. Não tem esse negócio de porque estamos na graça nós não vamos obedecer a Deus. A gente não pode dizer que está na graça e caminhar na desgraça, longe de Deus. Os mandamentos nos aproximam de Deus quando a gente faz eles por amor, quando a gente pratica por amor. É algo tão forte, tão
tão maravilhoso que nos leva diretamente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, o mandamento é este: que andemos segundo os seus estatutos, a sua palavra. Nós não podemos fingir que os mandamentos não estão aqui, porque eles estão. E eles foram criados para que nós andássemos, praticamos. A maior prova de que uma pessoa realmente ela é salva é quando ela obedece aos mandamentos de Deus. A nossa pátria não é essa. Nós estamos aqui como forasteiros em terras alheias. Mas a nossa pátria, ela é celestial. Lá no céu não existe ninguém desobediente a Deus. Os que estavam lá foram expulsos. Lá vive-se e obedecem os mandamentos de Deus. E a nossa estadia aqui embaixo deve ser semelhante a um cidadão do céu e não a um cidadão terreno, mundano. Glória a Deus. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4 e versículo 18, Deus diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Glória a Deus. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Glória a Deus. Preste atenção. Aqui João não está falando mais da questão de você ser salvo ou não. Agora ele está levando a pregação para um outro nível. Nós sabemos que nós temos que sermos pessoas tementes a Deus. O temor é medo de algo, ou uma reverência a Deus. Tem pessoas que têm temor a Deus por medo de ir para o inferno, outros por medo de um castigo, e por conta disso eles não pecam, e outros por reverência. Isso não quer dizer que essas pessoas estão erradas, que elas não são salvas, não é nada disso. Muito pelo contrário. Deus se alegra com pessoas que têm temor a Ele. Mas nós estamos falando de um grau tão elevado de santificação, que quando a pessoa atinge esse nível de santidade, ela lança fora o temor. Ela não tem mais medo de Deus. Ela não tem mais medo do castigo. Ela não tem mais medo do inferno. É quando ela se torna amiga ou amigo de Deus. Lembra que Deus chamou Abraão de amigo? Abraão atingiu esse nível de santidade. E os apóstolos também. É um grau muito elevado de santificação,
ao ponto de você lançar fora o temor. Agora você se tornou amigo de Deus. As características de Deus estão todas em você. Deus é justo, você se tornou uma pessoa justa. Deus é santo, você se tornou uma pessoa extremamente santa. Deus abomina o pecado, Deus abomina o mundo. Você também irá abominar o pecado, repudiar o mundo, porque em você está o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é santo, muito santo. Ou seja, a pessoa está cheia de Deus, e é óbvio que estando cheia de Deus, ela vai adquirir características de um Deus que é justo, santo e imaculado. Está entendendo por que João está falando aqui? Que o amor, quando ele atinge a perfeição, Deus não está falando aqui se você é salvo ou não salvo. Deus está falando de perfeição. Você atingir o amor perfeito, o amor ágape. Está entendendo? Atingir um nível bem mais elevado de santidade. É isso que Deus está falando. E nós precisamos buscar sermos cada vez mais próximos de Deus. E quem sabe atingir esse nível de santidade e ser chamado de amigo de Deus, como foi Abraão e como foi os apóstolos. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículos do 14 ao 16, ele diz assim: e vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, Jesus está nos dando aqui uma pista de como nós sermos amigos dele. E só existe uma maneira de você ser amigo de Deus: é se você cumprir com todos os seus mandamentos. Não por obrigação, não porque alguém disse que você tinha que cumprir, que obedecer, mas por amor a Deus e a sua palavra. Ninguém obedece a Deus por força ou por violência, ou por pressão, seja ela qual for. Nós só conseguimos amar a Deus verdadeiramente, obedecer a sua palavra, se nós amarmos a Deus de verdade, do jeito que a palavra de Deus ensina. Aí você vai conseguir compreender a essência de cada um dos mandamentos e o tamanho do amor que está por trás de cada um deles. Aí você começa a fazer porque você ama a Deus e não porque alguém disse que você tinha que fazer. É um nível muito, mas muito elevado de santidade. A pessoa, ela entregou-se de tal forma para Deus que ela vive unicamente, exclusivamente para Ele. Ela não sente mais prazer nas coisas do mundo. Ela não ama mais o mundo. O mundo não interessa mais para ela. O que interessa agora é ela estar nos braços de Deus, nos pés do Senhor Jesus,
orando intensamente, jejuando intensamente, lendo a sua palavra intensamente. É o que interessa para ela. E Jesus disse que se alguém quiser ser deste jeito, tem que obedecer, precisa obedecer os seus mandamentos. Todos os mandamentos. Não é você escolher quais os mandamentos você vai querer colocar em prática, não. Se Deus diz que uma coisa é errada, e eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, e eu creio na palavra de Deus, eu vou largar aquilo que eu estou fazendo de errado e vou começar a fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, e tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo enquanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então veja que Jesus chega um momento que Ele reúne os apóstolos e Ele começa a falar abertamente para eles tudo que Ele não tinha falado ainda. E Jesus chama os apóstolos de seus amigos. Ou seja, a intimidade que eles tinham com Jesus era algo sobrenatural. Não era algo natural do homem. Era um amor verdadeiro. Jesus começou a declarar coisas para os apóstolos que não foi declarado para ninguém durante toda a história da humanidade. E Jesus diz uma coisa interessante, a mesma coisa que nós vimos lá no começo da mensagem. O Senhor Jesus disse que Ele foi quem escolheu. Ele escolheu aqueles homens. E é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama. Lembra que nós lemos lá no começo da mensagem? João disse: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o homem por si só não consegue amar a Deus. É impossível. Mas quando ele ouve a palavra, que a palavra penetra no seu coração, que ele começa a dar ouvidos à voz de Deus falando com ele, aí o amor de Deus é derramado sobre a vida dele, e aí ele aprende o verdadeiro amor. O amor ágape, um amor verdadeiro. E esse amor, ele deve ser vivenciado em nossas vidas. Glória a Deus. Ele disse que é para que nós venhamos dar frutos. Então, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai dar frutos. Frutos bons. E você não precisa sair denunciando por aí afora, ou anunciando por aí afora, que você é santo, que você é temente a Deus. Não.
as pessoas irão olhar para você e elas irão ver em você Jesus, o amor de Deus impregnado na sua vida. O servo de Deus, o santo de verdade, ele é uma pessoa simples e humilde. Ele não faz as coisas para ser visto pelos homens. Ele faz porque ele ama a Deus. E amando a Deus, automaticamente ele vai amar o seu próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, Deus diz assim na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo de número 4. Ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção pela concupiscência no mundo. Então veja que atingir esse nível de santificação nos leva a sermos participantes da natureza divina e das promessas de Deus que irão repousar sobre as nossas vidas. Você não quer ser participante da natureza divina? Pensar como Deus pensa, agir como Deus age, ser santo como Deus é, justo, imaculado, com o coração purificado de toda a maldade do mundo. Você não gostaria de ser assim? Então busque a Deus, procure servir a Deus de verdade, seja um cristão verdadeiro. Deixa Deus moldar a tua vida, transformar a tua vida, fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus, caminhar segundo a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Deus nos ama e Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Está entendendo por que Deus diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo? Deus quer que você seja participante da natureza dele. Deus quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de verdade, não seja uma farsa, mas um servo de Deus, uma serva de Deus de verdade. Deus quer que você alcance graus elevados de santificação. Quem sabe você não atinge aí o 7º degrau de santidade. Mas para isso, precisamos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, às nossas concupiscências, nossos desejos carnais, e começarmos a ter em nossos corações o desejo de servir só a Deus, somente a Deus dai glória. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus.